Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre livre-arbítrio. E o que vem a ser livre-arbítrio? Por que Deus deu pra gente um livre-arbítrio? E quais são os limites do nosso livre-arbítrio? A história do mundo começa que Deus fez o boi, Deus fez a vaca e não deu nenhum mandamento, não deu nenhuma proibição para eles, nenhum mandamento. Então a gente vê que os animais, eles não têm livre-arbítrio. O animal, o intelecto não domina o sentimento. A gente diria assim que o cérebro não domina o coração. A pessoa que pensa, ele pode ter um livre-arbítrio, porque ele pode tomar uma decisão diferente do sentimento dele. Então ele tem vontade de fazer uma coisa e ele toma uma decisão de não fazer essa coisa, e o cérebro domina o sentimento. Então ele pode se controlar. Então essa pessoa que ele consegue se controlar, quer dizer, o ser humano, o animal ele não tem controle. O animal ele vai fazer por sentimento. Então ele quer comer, ele vai comer. Ele leva uma paulada, aí a próxima vez ele não vai comer para não levar paulada, mas ele não pensa. Não é uma decisão dele de não comer. Ou ele come por vontade, ou ele não come por medo. Mas as duas coisas vão estar dependendo do sentimento dele. Ele não tem como se controlar. Então ou ele tem medo, e mesmo que como a história do elefante, que quando ele era pequenininho, amarraram ele numa árvore pequenininha, e depois naquela época ele tentou fugir e não conseguiu, e quando ele cresceu, ele já não tenta mais, ele sabe que não tem como. Então se ele usasse o intelecto, ele ia falar: olha, agora eu cresci, passei de ano, a árvore não cresceu, agora eu já sou um elefante grande, uma árvore pequena, então eu posso me libertar dela. Mas o animal não tem essa capacidade. Ele é adestrado, ele é domado, e toda a base do adestramento está nisso, que ele vincula uma coisa a outra, mas ele não tem como tomar uma decisão própria. Então ele não tem livre-arbítrio. O ser humano sim tem como tomar uma decisão, como Deus fez o homem e a mulher, fez o jardim do Éden, e do jardim do Éden colocou uma cobra, e essa cobra, ela é a expressão de que aqui existe um livre-arbítrio. Deus falou para o homem e para a mulher não comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a cobra falou para sim comer. Então a gente está entre Deus e a cobra. Se você perguntar para a cobra o que está acontecendo aqui, ela vai falar: Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer. Eles tinham que obedecer quem? Tinham que obedecer a Deus, não obedecer a cobra. Então por que Deus colocou a cobra lá? Podia ter colocado o Adão e a Eva. O jardim do Éden foi criado no Iraque, e a cobra, essa cobra do paraíso, ela não é uma entidade 100% material. Ela é uma entidade meio material, meio espiritual. Ela não é, a gente não vai dizer assim que que Deus criou o homem como uma criatura inteligente, e Deus também criou a cobra como uma criatura inteligente. A cobra, ela não é um animal irracional, e ela não é uma criatura inteligente. Ela é o anjo da morte. Ela é o que é chamado o Satã, o Samachmem. É o anjo que ele é criado para desviar as pessoas. Naquela hora ela estava nessa materialização, estava materializada em forma de cobra, mas a inteligência dela tudo é o anjo da morte. Ela não é um animal irracional que fala, que consegue trazer argumentos assim, que consegue passar conversa na mulher.
Senão seria duas criaturas racionais, e Deus criou somente o ser humano como criatura racional. Então a cobra do paraíso, ela naquela hora, aquele anjo da morte estava revestido na cobra, depois ele já apareceu de outras formas. Mas o raciocínio é o mesmo. Deus falou, não faça. E uma cobra falou, faça. E agora hoje já não é mais uma cobra, já é outra coisa. Já é uma pressão social, já é um status, já é outra coisa. Mas continua sendo assim. Deus falou e a outra coisa falou para fazer o contrário. Quem a gente tem que ouvir? Então aí começou o livre-arbítrio no mundo, e aí começa o livre-arbítrio de uma maneira geral. Nós fomos criados nesse mundo, Deus nos colocou nesse mundo para esse livre-arbítrio. Ou seja, lá no céu a gente tinha tudo de bom. Uma hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Uma hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. Então, o fato da nossa alma ter descido para esse mundo e ter se revestido nesse corpo material é nada mais, nada menos para que, por meio do nosso livre-arbítrio, a gente escolha fazer o bem, a gente escolha fazer o que Deus pediu, e por meio disso a gente vai ganhar por próprio mérito um nível muito mais elevado lá em cima do que a gente tinha antes. E um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar. E quando os mortos ressuscitarem, isso quer dizer que esse mundo aqui vai se transformar, ele vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Porque você imagina, Deus falou para não fazer idolatria. É uma das 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. Então, 500 anos atrás, os portugueses antigos falaram para os judeus: ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública. Vamos fazer uma fogueira, colocar lá os seus filhos, a sua esposa e vocês vão morrer queimados em praça pública para dar exemplo para todo mundo que é muito importante rezar para a estátua na igreja. Então o judeu falou, não, Deus falou para não rezar para a estátua, a polícia está falando para sim rezar para a estátua, tipo o governo, então eu vou optar, meu livre-arbítrio, vou escolher fazer o que Deus pediu, não vou rezar na igreja. Aí os portugueses pegaram aqueles judeus, colocaram eles na fogueira, queimaram eles vivos, e eles chegam lá num alto paraíso, que uma hora naquele alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui, e eles eram uma família simples, mas eles ganharam isso em uma hora. Eles ganharam esse alto paraíso por próprio mérito, porque Deus mandou optar, Deus mandou ter o livre-arbítrio, e eles usaram o livre-arbítrio deles da maneira correta. Agora que os mortos vão ressuscitar, não tem como tirar eles de lá, não tem como falar para eles, olha, desculpa, a gente tem que estudar o Rambam, um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar, então tinha que falar antes, tinha que falar que, olha, se você vai morrer queimado em praça pública por não querer rezar para a estátua, então você vai ficar no paraíso até os mortos ressuscitarem, depois você volta para esse mundo. Mas não é assim. O que foi dito para eles foi dito certo. Eles vão para o alto paraíso por terem usado o livre-arbítrio da maneira correta, por terem feito uma coisa boa, por terem morrido para não fazer idolatria. Agora, para trazer eles de volta, para eles ressuscitarem, esse mundo aqui vai ter que ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. E esse é o pacote livre-arbítrio. O Adão e a Eva nasceram, Deus deu para eles, criou eles para que eles tenham o livre-arbítrio. Eles optaram por não fazer Deus falou para não comer aquela fruta, a cobra falou para sim comer. Então eles usaram o livre-arbítrio deles
optaram por fazer o que a cobra mandou e não por fazer o que Deus mandou. E agora, durante toda a história, nós temos o nosso livre-arbítrio. Todo dia nós temos dezenas de vezes que usar ele. Que Deus pediu para fazer uma coisa e outros fatores no mundo pedem para a gente não fazer aquilo que Deus pediu. Então a gente usa o nosso livre-arbítrio. Então Deus pediu para não trabalhar de sábado e a sua empresa quer que você trabalhe de sábado. E eles estão te ameaçando: se você não trabalhar de sábado, você vai ser demitido. Aí você leva o nosso atestado de festas judaicas, que está no nosso site, na seção de calendário e festas judaicas, e você fala assim: esse país tem liberdade religiosa, estou disposto a tirar o sábado das minhas férias. Quantos sábados tem no ano? Muitos. Então faz 12 vezes 4, 48. Então, pelo menos 30 dias de férias eu tenho direito. E agora o que vai ser? O que vai ser com o resto? Aí você fala: então banco de horas, eu venho trabalhar domingo, mas a sua empresa está fechada no domingo. Então eles falam: olha, meu filho, não tem o que fazer. Fala: então me desconta do salário. Eles não querem descontar. Vai chegar uma hora que ou vocês vão chegar no acordo ou não vai ter acordo. Mas o judeu tem que estar disposto a perder o emprego para não profanar o Shabbat. Ou seja, isso é o livre-arbítrio. Então onde você vai ter outro emprego? Então, se Deus falou para você não trabalhar de sábado, Ele vai te providenciar uma coisa melhor. Uma porta fechada, 10 vão se abrir. Mas esse é o livre-arbítrio. Quer dizer, eu saio perdendo, optando pelo que Deus pediu, eu não saio perdendo. Se Deus pediu, eu vou ganhar, eu vou sair ganhando. Então a gente vai ver continuação. Desde comum do mundo até hoje, onde a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, e de vez em quando a gente pode fazer um erro de avaliação. Esse que é o principal problema. Até os anjos, que são anjos, só para dar para vocês um exemplo, os anjos não têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio somos nós, os seres humanos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Somente nós, seres humanos, se ele é um judeu, se ele não é um judeu, ele tem um livre-arbítrio. Se Deus deu para o mundo inteiro os 7 mandamentos de Bnei Noach e deu para o nosso povo 613 mandamentos da Torá, então quer dizer que tanto que nós temos o livre-arbítrio em relação a esses 613 mandamentos, e todos os povos do mundo, eles têm o livre-arbítrio nesses 7 mandamentos deles. Se Deus pediu para eles não roubarem, quer dizer que qualquer pessoa pode se controlar e não roubar. Se Deus pediu para eles não assassinarem, quer dizer que qualquer pessoa pode se controlar e não assassinar. E o exército nazista, o cara recebe uma ordem que se ele não vai assassinar crianças judias no campo de concentração, ele vai ser assassinado pelos oficiais dele, tem que morrer e não fazer. Então não é um caso desse, nada justifica. Depois da guerra, nada justificou eles falarem: se eu não matasse 1 milhão de crianças, iam me matar. Nada justificou. Então, nesses 7 mandamentos, nada justifica a pessoa dar uma justificativa. Mas o que acontece muitas vezes é que existem erros de avaliação. Então, vamos voltar para o caso dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Mesmo assim, eles são capazes de fazer um erro de avaliação. Aonde a gente vai ver isso? Está escrito que 3 anjos vieram para a tenda de Abraão. Esses anjos foram Malach Michael, Rafael e Gabriel. Esses 3 anjos, depois que saíram da tenda de Abraão, o Malach Michael, que ele só tinha que comunicar para Sara que ela vai ter um filho, fazer com que isso acontecesse milagrosamente. Então o Malach Michael veio para Sara. O Malach Rafael veio curar Abraão. E o Malach Gabriel veio destruir Sodoma e Gomorra. O anjo, ele não faz duas coisas. Ele
Então o Malach Michael, depois que ele fez com que a Sara pudesse ter um filho, ele já não tem mais nenhuma função lá. Ele vai então volta para o céu. O anjo Gabriel, ele vai destruir Sodoma, e o anjo Rafael vai salvar o Lot. Então esses dois anjos, quando chegam em Sodoma, as pessoas lá, eles se revestem como, eles apareceram como árabes, assim, como habitantes da região. Então as pessoas cercam eles e falam que vão violentar eles, tudo. E eles falam para Lot: nós viemos destruir a cidade. Então o fato de eles falarem nós viemos destruir a cidade, e eles não falarem que Deus vai destruir a cidade, porque aquelas pessoas chegaram num nível que já não tinha mais o que fazer, quer dizer, já não tinha mais solução por causa deles. Então o fato de eles terem pego isso para si próprios, tipo, terem feito esse erro de avaliação de falarem que eles vão destruir a cidade, eles levaram uma suspensão lá em cima. Eles só puderam voltar de volta para o céu quando teve o milagre da escada do Yaakov, que foi uma sincronização entre o mundo de baixo e o mundo de cima. Aí eles puderam voltar para o céu. Por que eles receberam essa suspensão, vamos dizer assim? Coitados, eles não têm livre-arbítrio. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Eles fizeram um erro de avaliação. Eles receberam a suspensão porque eles fizeram contra a vontade divina. Mas não foi por causa de livre-arbítrio, não foi por causa que eles optaram por fazer contra a vontade divina. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que estavam fazendo a vontade divina. Mas se eles falassem Deus vai destruir a cidade, as pessoas ainda fariam teshuvá, como aconteceu no caso do profeta Yoná, que o Yoná falou, foi para Nínive, ele falou Deus vai destruir a cidade. As pessoas fizeram teshuvá e a cidade não foi destruída. Na hora que eles falaram nós vamos destruir a cidade, eles acharam que ele tem aí uns eu não sei, os caras desceram aí de um disco voador, não sei de onde eles apareceram, quer dizer, não viram isso como um decreto divino e não se arrependeram dos pecados que eles fizeram. Então eles causaram com que as pessoas não fizessem teshuvá. Eles fizeram contra a vontade divina. Mas porque eles acharam que isso era vontade divina, eles falaram Deus é a essência do bem. A gente vai falar que Deus é a essência do bem, Deus vai destruir uma cidade? Vamos falar que a gente vai destruir a cidade, deixa a gente pegar essa culpa para nós. E eles fizeram contra a vontade divina, de falar que eles vão destruir a cidade. As pessoas não fizeram teshuvá por causa disso, achando que eles estavam fazendo a vontade divina por não ter livre-arbítrio, por eles só poderem fazer a vontade divina. Então, como eles podem ter feito esse erro, se eles só podem fazer a vontade divina, se eles não têm o livre-arbítrio, não tem como optar, porque está escrito Hashem bara Elokim lasot. Tudo que Deus criou é para fazer. Ou seja, Deus não criou nada perfeito. Deus criou os anjos, Deus criou o ser humano, Deus criou os animais, nada é perfeito. Tudo que Deus criou é passível de erro. No caso dos anjos, mesmo sem o livre-arbítrio, sendo que eles não chegam a ser perfeitos, eles são melhores do que nós talvez, mas sendo que eles não chegam a ser perfeitos, eles são passíveis de um erro de avaliação. Quanto mais nós, seres humanos, que a gente é muito menos perfeito do que eles, que é muito mais fácil para nós de fazermos o erro de avaliação. Então, no nosso caso, muitas vezes a pessoa quer fazer a vontade divina, ele acha que ele está fazendo a vontade divina, e ele está fazendo contra a vontade divina. Então ele está usando o livre-arbítrio dele como? Ele optou por fazer a vontade divina,
mas por um erro de avaliação, ele está fazendo contra a vontade divina. Então aqui a gente vai chegar no assunto mais profundo. Tem muitas explicações para isso. Vamos entrar assim num detalhe pequeno. Pegar preto no branco. A pessoa tem o livre-arbítrio, ele opta por pegar um caso super extremo, assim, por assassinar alguém, por livre-arbítrio. Ele vai usar o livre-arbítrio dele, Deus falou para não assassinar, ele vai sim assassinar, ele opta por assassinar alguém. Quem vai aparecer na frente dele na hora que ele vai colocar essa opção na prática? Só pode aparecer na frente dele uma pessoa que está decretado lá em cima que essa pessoa vai morrer. Mas agora ele está lá, ele vai começar a assassinar e a pessoa que está na frente dele não está decretado lá em cima que ele vai morrer, então a arma dele não vai funcionar. Ou ele vai ter um infarto antes disso. Ele não vai conseguir colocar o livre-arbítrio dele na prática. Ou seja, Deus falou para Abraão, na ocasião do Brit Ben Abtarim, Ger Yezarachá Beretz Lalaim, os seus filhos, eles vão estar numa terra estranha e vão afligir eles lá. E também o povo que fizer isso, eu vou julgar, eu vou dar um castigo para eles. Então a gente vai entrar numa regra de Torá que é chamada de Megalgelim Zchut Alidei Zakai Vechová Alidei Chayav, que quando Deus quer fazer uma coisa boa nesse mundo e tem uma pessoa boa que por livre-arbítrio estaria disposto a optar por fazer essa coisa boa, Deus faz um shidduch, faz um meeting, faz um encontro entre a pessoa que quer fazer a coisa boa e a coisa boa que tem que ser feita. Quando o Tribunal Divino decreta um decreto ruim para o mundo, por motivo que o mundo merece, tem que encontrar uma pessoa ruim para que por meio dela essa coisa ruim aconteça. Então isso é Megalgelim Zchut Alidei Zakai Vechová Alidei Chayav. Quando Deus falou para Abraão, os seus descendentes, eles vão ser exilados numa terra estranha. Deus não falou que essa terra era o Egito, porque se os egípcios se comportassem melhor, essa terra seria a Síria, essa terra seria qualquer lugar fora o Egito. Por causa que na época que esse decreto chegou para acontecer, os egípcios antigos, eles eram o pior povo do mundo, eles optaram por fazer o mal. Então Deus trouxe os judeus lá para sofrerem na mão deles, fez um shidduch entre a pessoa que quer dar sofrimento, que quer maltratar, e aquele que está decretado para ele que ele vai ser maltratado. Quando terminou o decreto sobre nós, que a gente não tinha mais que ser maltratado, eles levaram 10 pragas e o mar se fechou em cima deles. Eles levaram castigo pelo que eles fizeram contra nós. Aí você fala, pera, se estava decretado para nós que nós vamos sofrer, tinha que pagar para eles, né? Não dar um castigo para eles. Mas essa é a regra da Torá. A pessoa que tem que por livre-arbítrio ele quer fazer o mal, Deus traz para ele alguém que está decretado lá em cima que essa pessoa vai ter que acontecer para ele um mal desses. Então, Megalgelim Zchut Alidei Zakai Vechová Alidei Chayav. Agora, se fosse uma pessoa que por livre-arbítrio ele optou de fazer o bem, então Deus ajudaria a ele chegar a fazer o bem, a ele conseguir fazer o bem. Então por isso que, mesmo que muitas vezes acontece um erro de avaliação, esse erro de avaliação está ligado a, vamos dizer assim, são várias circunstâncias, mas vamos dizer de uma maneira bem genérica.
eu optei por fazer o bem. Na minha opinião, o que eu estou fazendo é o bem. Então, em relação a mim, de acordo com as ferramentas que eu tenho, eu acho que eu estou fazendo bem. Então, o que Deus vai me fazer? Vai me despertar de várias formas para que eu descubra que o que eu estava fazendo não era certo. E isso vai depender se a minha opção, se realmente eu estou usando o meu livre-arbítrio, eu estou optando por fazer o bem, se é de verdade isso, aí Deus vai me dar um jeito assim, vai fazer tudo para que eu acabe chegando para que o bem certo possa acontecer por meio de mim. A mesma coisa ao contrário. Se a pessoa opta por fazer o mal e ele chama o mal de bem, quer dizer, para ele o mal é coisa boa, aí também vai ser o contrário. Também Deus vai fazer com que as coisas ruins aconteçam por meio dele. Então todo o assunto do erro de avaliação, ele é uma coisa que acontece, mas aí se a pessoa tem um mérito maior, já existe uma intervenção divina dele fazer menos erros de avaliação, dele cada vez acertar mais, vamos dizer assim. Então, resumo da nossa aula, o livre-arbítrio é um patrimônio tombado do ser humano. Livre-arbítrio só o ser humano tem. O anjo não tem, o animal não tem, somente os seres humanos. Optar por fazer o bem, depois descobrir que o bem que eu fiz, ele é mau, é um erro de avaliação. Fazer contra a vontade divina, achando que isso é a vontade divina, é um erro de avaliação. Quer dizer, eu optei por fazer o bem, mas eu errei, porque eu achei que aquilo é o bem, e não. Então, aí nesse caso já Deus ajuda, Deus vai despertando. Está escrito que tem vozes que saem do céu, ecos do céu, que estão chamando a gente para fazer teshuvah. Então Deus ajuda, Deus vai nos levando para o caminho certo, assim, vai nos dando as dicas de como acertar, como fazer o bem de verdade. E lá em cima, depois dos 120 anos de idade, quando a alma volta lá para o mundo de cima, tudo que nós ganhamos é por termos optado por fazer o bem pelo nosso livre-arbítrio. Então o animal, por exemplo, Deus não tem nenhum compromisso em dar para uma ovelha um paraíso. Agora, quando a gente no Rosh Hashanah comeu essa ovelha, falou uma brachá em cima dela, aí realmente ela tem uma elevação. Então tudo funciona dessa maneira. O ser humano tem o livre-arbítrio, o animal, para ele subir, por causa que ele não tem o livre-arbítrio, ele sobe ou ele desce por causa de nós. E a gente ainda, depois do livre-arbítrio, a gente ainda fica com esse problema de não saber se eu avaliei certo. Eu quero fazer o bem, eu achei que isso era o bem, será que eu acertei na avaliação? Então, para isso, dizem nossos sábios, quando a pessoa vê que ele está sofrendo, e pashpesh b'masav, verifica o que você fez, se você fez alguma coisa errada. Peshpesh belo matzah itle bebitul Torah. Ele verificou e ele não encontrou nada de errado que ele está fazendo, então pendura isso na falta de estudo de Torá. Essa falta de estudo de Torá é interpretada de duas maneiras. Uma maneira é que realmente ele podia estar estudando Torá e não está. A outra maneira é que ele está vendo que não tem motivo para ele sofrer, porque ele não estuda a Torá, porque ele acha que tudo que ele faz está certo, por causa que ele não estuda a Torá, ele não sabe o que está certo, o que é certo, o que é errado. Então ele acha que ele está fazendo certo e não está fazendo errado. Mas se ele estudar a Torá, ele vai ver o que é certo e o que é errado, e ele vai fazer o certo, e aí ele vai parar de sofrer. Então isso está escrito em Brachot, na Gemara. Então isso a gente tem que levar em conta. Quer dizer, a gente pode fazer um erro de avaliação. Se a gente pode estudar a Torá para saber o que é certo e o que é errado, e a gente não está estudando a Torá, aí
o nosso erro de avaliação vai mais para optar por fazer a coisa ruim do que optar por fazer a coisa boa. Quer dizer assim, eu optei por fazer a coisa boa sabendo que eu não sei o que é a coisa boa. Entende? Então, e no fim saiu coisa ruim. Sou culpado ou não sou? Então, por isso, em primeiro lugar, vamos estudar a Torá, vamos saber o que a gente precisa fazer. Eu estava em Jerusalém, em 1978, fui para Yeshiva, me falaram que tinha um grande tzaddik, Rav Gedalia Koenig. Ele era um manig de Breslev naquela época. Era um grupo do Breslev que depois mudou para Tzfat. Ele faleceu já naquela época mesmo, 1984, alguma coisa assim. Esse Rav Gedalia Koenig, ele era um grande tzaddik. Eu fui para ele um dia, eu perguntei o que eu tenho que fazer nesse mundo. Aí ele me falou assim: você estuda Kitzur Shulchan Aruch, você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de manhã. Você estuda Kitzur Shulchan Aruch, você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de tarde, o que você tem que fazer nesse mundo de noite, o que você tem que fazer nesse mundo no Shabbat, o que você tem que fazer nesse mundo no Yom Tov, o que você tem que fazer nesse mundo o tempo todo. Então esse é o segredo. Quer dizer, a pessoa, para optar por fazer o bem, ele tem que saber o que é o bem. Então por isso a gente tem que estudar a Torá. כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, um ano bom e doce para todos. Kol tov, בהצלחה.